Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da Cursos Módulos. Hoje a gente vai falar sobre tributos no setor de transporte com a professora Sheila. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Cursos Módulos, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo portal da Cursos Módulos, e já a gente entra pelo Instagram. Vocês viram agora na abertura uma breve apresentação do Módulos Play, que é a plataforma do plano de assinatura de cursos. Então, é como se fosse um Netflix, só que é um Netflix que tem, ao invés de séries e filmes, nós temos cursos, né? Então, são todos os cursos da grade da programação do Cursos Módulos, todos os cursos gravados. Hoje a gente tem mais de 2.300 horas de treinamentos, inclusive os treinamentos pontuados para o CRC, todos com certificado, apostila, e dependendo do plano, vocês conseguem também tirar dúvida com o professor. E os planos são a partir de R$ 69,90 por mês, então é menos do que o valor de uma pizza, né, do final de semana. Vocês conseguem se capacitar e se atualizar com cursos, com excelentes cursos na nossa grade de treinamentos. Então, quando vocês verem cursos que vão acontecer ao vivo na nossa grade, depois de 3 ou 5 dias no máximo, dias úteis, a gente já edita e sobe para assinantes. Então, a plataforma, agora para 2021, nós já temos disponíveis os cursos de RPF 2021, ECD, ECF, tudo ano calendário 2020, mas com entrega agora de 2021. Então, a plataforma está super atualizada, vale a pena para quem quer se capacitar com cursos de alta qualidade. Eu recomendo que vocês façam a assinatura do Módulos Play. Entrem lá, confiram, façam uma degustação gratuita no www.módulosplay.com.br. Então, como de praxe, toda quarta-feira nós temos um webinar aqui na Cursos Módulos. Hoje a gente vai falar sobre tributos do setor de transporte, é uma área bem delicada, bem específica. Nós trouxemos a nossa professora, a professora Sheila Carolina dos Santos, que ministra alguns treinamentos conosco. Professora Sheila, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, Viviane, muito obrigada, Cursos Módulos aí, pela oportunidade. Eu vou iniciar, Sheila, enquanto você faz a sua apresentação, eu vou permitir que você fale um pouquinho do seu currículo, eu vou fazer uma apresentação sua, eu vou iniciar aqui no Instagram, e aí eu já te chamo aqui também, tudo bem? Eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente, seja no portal da Cursos, no YouTube ou no Facebook, se o áudio está ok. Se vocês estão conseguindo ouvir a gente, dá um joinha, dá um like, só para a gente dar sequência e ver se está tudo certo, tá, pessoal? Eu vou iniciando aqui pelo Instagram. Isso, gente, dá like, dá coração, para poder desenvolver. Compartilha no aviãozinho com amigo. Aqui, pelo Insta também, pessoal. O áudio está ótimo. Ah, que ótimo. Tivemos esse feedback aqui. A professora Eliane Fátima está acompanhando a gente. Um beijo, Eli. Que bom. A professora também é da área de CMS, IPI e ISS aqui da Cursos Módulos. Tributos no setor de transporte. É uma área super específica, super delicada, né, Sheila? É necessário estar atuando na área para conseguir entender as especificidades, né, que tem. É muito... a gente, enfim... Gente, eu trabalho na área tributária há mais de 20 anos. Trabalhei em consultoria, trabalhei em Big Four, trabalhei em milhares de ramos. Produto monofásico, varejo de indústria, enfim. Quando eu caí no setor de transporte, Vivi, eu falei, que setor é esse? Achei que sabia tudo e descobri que não sabia nada. Isso porque já tinha ajudado na implantação de planejamento tributário de indústria na Zona Franca de Manaus, não tem coisa pior que isso, porque lá é um outro país. É um país à parte, né? Exatamente. Quando a gente fala que é um país à parte, melhor a gente deixar claro que assim, não é por causa do distanciamento, da regionalidade. Exatamente. É porque a legislação ela é muito específica, né? Ela é completamente diferente. Complexa. Então, quando eu achei que já tinha visto tudo, gente, descobri que não tinha visto nada quando entrei no setor de transporte. Por quê? O raciocínio é totalmente diferente, Vivi. O raciocínio técnico tributário é diferente. E aí eu vim de uma indústria, comecei a suportar uma empresa que é aquela intermediadora de transportes nacionais e internacionais, eles chamam aqui no Brasil de agenciador de cargas, temos poucas empresas desse ramo aqui no Brasil, as grandes Big Five que dominam esse mercado, de toda exportação e importação de produtos
no mundo inteiro, né? Então, no geral, elas têm hubs por países e o Brasil faz parte de um dos hubs na importação e exportação e precisa de alguém da parte logística para estar fazendo essa intermediação, né? E aí, quando eu caí, eu falei, gente, achei que sabia tudo, descobri que não sabia nada. E o pior, Vivi, descobri que temos poucos profissionais no mercado que entendem disso. Né? Porque nós, profissionais do ramo de tributário, Vivi, a gente acaba se virando em tudo, né? E principalmente consultor. Uma hora a gente está numa indústria, resolve as coisas de indústria. Uma hora está numa empresa que é varejo, está lá discutindo substituição tributária, margem de valor agregado. Outra hora está no atacado, é outro tipo de assunto. Então a gente vai se virando, mas quando entra assim, no setor de transporte, é um pouquinho mais complexo se virar, porque é um ramo extremamente crescente, Vivi. Nesse tempo de pandemia, foi o ramo que menos sofreu. Eu tenho cliente que ele aumentou o faturamento dele, ele tinha um budget, ele cresceu em 100%, porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. Né? Não só aprenderam a comprar pela internet, como aprenderam a estudar pela internet também, né? Então, e é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta para o melhor, né? Para o bom. Então, esse é um ramo extremamente crescente, um ramo bom, e um ramo que está cada vez crescendo mais demanda. Eu estava conversando com um cliente esses dias, Vivi, e ele falou assim, Sheila, eu precisava de um analista fiscal que conhecesse a legislação de transporte, que você sabe que é diferente. Eu chamo você para a gente conversar, eu falo em cabotagem, você sabe o que é, eu falo em redespacho, você sabe o que é, eu falo em dropshipping, cross-dock, você sabe o que é. Se eu chamo um outro advogado, ele não sabe o que é. Então, eu tenho que ensinar para ele a operação, para ele pensar tributariamente. E eu queria contratar alguém para me ajudar. Eu recebi, Vivi, 500 currículos. Sabe quantos tinham experiência no setor de transporte? 2. Ele falou, eu pagaria o que fosse para esses profissionais, porque eu precisava de alguém que entendesse do ramo de transporte. E, infelizmente, eu só pude escolher entre 2 de 500. Então, é uma nova área, uma área boa, uma área que você pode estudar, é uma área que, se você estudar, faça os meus cursos aí da Módulos, se você estudar, você vai ter mais um skill, mais uma habilidade para apresentar e aproveitar as oportunidades no mercado, porque as pessoas reclamam de crise, Vivi, mas a crise é para quem não está em cima das necessidades do mercado. Se você entender as necessidades, não vai ter crise para você. Sim, sim. E os profissionais que estão se capacitando... O mercado está carente de profissionais capacitados. Exatamente. E os profissionais que estão se capacitando cada vez mais, né? Às vezes eu dou curso à noite, o pessoal trabalha o dia inteiro e à noite vai estudar. Esse é o perfil do profissional pós-pandemia, né? Aquele que não cai naquela zona de conforto, aquele que está identificando. E outra, gente, setor de transporte é extremamente dinâmico, Vivi. Muito dinâmico, muda muita coisa toda hora, porque é diferente se você trabalha com a tributação em cima da venda de mercadoria. Vendeu, comprou. Transporte é dinâmico, o caminhão está rodando o Brasil inteiro. Então, você tem que entender se ele está carregando o caminhão, se ele está descarregando, se ele está reaproveitando o trajeto, como se fiscaliza esse setor, que você tem um caminhão rodando toda hora, como é que eles vão se fiscalizar? E hoje, Vivi, eu fiz um estudo esses dias, não sei nem se mudou, mas o Brasil era o number 3 de países mais modernizados em relação à parte de tributos. Eu expliquei muito tempo tributos para gringo e eles falavam assim, o Brasil é assim? Você tem quase 5 impostos em cima de uma venda de mercadoria? A América Latina não é assim, a Europa não é assim, mas o Brasil é assim. Né? Então, eles hoje não entendem, né? Hoje, o profissional tributarista, né, que entende de tributos, em qualquer setor, ele é um profissional muito valorizado, porque é muito estudo, é muita dedicação, né? Não é igual você vai lá na América Latina e você tem um VAT e um Corporate Tax, tem apenas 2 impostos, um sobre o lucro e um sobre venda de bens e serviços. No Brasil, não, nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS, todos de órgãos diferentes, entes governamentais diferentes, alíquotas diferentes. Então, profissional de tributos é um profissional diferente, diferenciado, e tem que ganhar bem por isso, porque ele investe muito estudo e muita formação, né? E hoje o setor de transporte, que a gente falou, porque, ó, Vivi, eu falo muito, você me corta, senão eu ligo... Fica tranquila, pode falar à vontade, pode ir. E hoje, o setor de transporte, o que a gente conversou, né? Tem muita novidade, né? Há pouco tempo atrás, pouco mais de 5 anos, nós tivemos, lembra daquela guerra de caminhoneiros que tinha, que a gente ficou horas no posto de gasolina para colocar?
Naquela época, a NTT, que era um órgão federal pequeno, virou um dos órgãos mais rentáveis. Por quê? Porque eles passaram a identificar a tabela de frete, passaram a identificar o piso mínimo de frete, exatamente para esse setor. E aí essa agência reguladora, ela passou a ser par das secretarias da Fazenda, das nossas 27 estados, das nossas 27 unidades da federação. Então, antes a gente tinha medo da Cefaz, a gente tinha medo de ser autuado pela Cefaz, a gente tinha medo de passar por posto de fiscalização, ter caminhão parado lá. Hoje a gente tem que se preocupar com a NTT também, né? E uma novidade que está acontecendo agora é o Portal One. Por isso que eu falo, gente, setor de transporte não é um setor simples, né? Nós temos o Portal One. O que é o Portal One? Portal Operador Nacional dos Estados. Está se juntando as 27 unidades da federação e hoje nós temos vários documentos fiscais para melhor fiscalização no setor de transporte. Então, um CTE que você emite, uma MDFE, que eu vou explicar depois o que você emite, ela é enviada para a Cefaz de origem, que saiu a carga, para a Cefaz de destino, para onde vai a carga, ela é enviada para a Zona Franca de Manaus em segundos e para a Receita Federal do Brasil. Então, Vivi, quem tem coragem de burlar a fiscalização com isso? Toda vez que você pede uma aprovação... Não é inteligente, né? Você tem ele enviado para 5 órgãos governamentais diferentes, que cada um está olhando se você está tributando o PIS/COFINS, se você está tributando o ICMS corretamente. Nós sabemos que o ICMS é um imposto estadual, e nós temos 27 governadores se degladiando para cada um pegar o seu ICMS, para cada um buscar o dinheiro para o seu estado, né? E, obviamente, a maior parte está no sul e no sudeste, nós temos todos os governadores aí se degladiando para trazer o ICMS para eles. E o transporte intermunicipal e interestadual, ele é tributado pelo ICMS. Então, quem fica com esse dinheiro são os governadores dos estados, né? E aí, com essa forma de fiscalização, um documento ele é enviado imediatamente, Vivi, para a Cefaz de origem e a Cefaz de destino, para elas saberem se o imposto foi pago corretamente para ela. No dia, um cliente falou assim para mim: substituição tributária de frete, Sheila. Eu estou recolhendo a GNR antecipada, porque eu levo uma carga de São Paulo para o Mato Grosso do Sul. Quando chega lá, eu descarrego o caminhão, um outro cliente me pede para carregar o caminhão de novo e trazer a carga para São Paulo. Eu falei, ok. Faço tudo certinho, emito a GNRE, pago o imposto para o Mato Grosso do Sul, porque eu estou iniciando um frete lá. Perfeito. O meu concorrente não está fazendo isso. E o frete dele está mais barato que o meu. É justo isso? Eu falei, faça a sua parte. Saiba que os seus documentos estão sendo enviados para todos os órgãos. Se ele não o está fazendo, hoje gosto de falar que a gente está no Big Brother. E eu falo que a gente está no Big Brother fiscal, né? O Big Brother é todo mundo olhando o que todo mundo está fazendo todo o tempo. Então, se ele não está fazendo, uma hora alguém desse Big Brother vai ver e vai falar e ele vai receber uma multa, não precisa passar na barreira por isso. Ele vai receber uma multa no domicílio eletrônico. Mais hora, menos hora, vai ser pego, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação para quem se trabalha no setor de transporte, né? Você fazer as coisas certas. Hoje, Vivi, uma multa da NTT, ela custa R$550 por frete. Veja que a gente tem um frete caro aí, é de 3, 5 mil. Então, se ele paga 550 por frete, essa multa é alta. E você pode ter uma multa da NTT e uma multa da Cefaz sobre a mesma operação, sobre o mesmo caminhão. Veja bem, porque são órgãos diferentes te fiscalizando, né? Então, hoje, para quem trabalha no ramo de transporte, nós temos muitas peculiaridades aí para entender, para trabalhar, né? Outro dia eu dei um curso para um contador, ele falou, estou 20 anos nesse setor, Sheila, eu só tendo transportador. Eu falei, que ótimo, vai brilhantar nossa aula. Ele, estou aprendendo tudo com você, porque mudou muito. O que eu trabalhava 20 anos atrás, não se trabalha mais. Então, estou aprendendo muito com Sobre você, a mesma... mudou tudo. Então, é uma coisa que a gente precisa se atualizar, porque esse setor ele está crescente, é um setor que está gerando muito dinheiro para a nossa economia brasileira, tá? Porque é um setor que cresceu. E temos outras coisas, Vivi, que é uma grande preocupação para quem trabalha no setor de transporte, principalmente em empresas muito grandes. Nós temos diversos modelos logísticos internacionais sendo trazidos para o Brasil. Então, veja que a gente tem dropshipping, nós temos cross-dock, eles não têm nem o trabalho de traduzir.
O mesmo modelo que vem de fora, o pessoal quer aplicar. Por quê? Porque nós temos muitas aqui em São Paulo, diversas startups de fora, trabalhando aqui, investindo aqui, e usando os mesmos procedimentos que eles usam fora, né? Então, esse é mais um desafio para o profissional tributário do setor de transporte, conseguir explicar que nem tudo dá para se aplicar aqui, que nós temos uma regra brasileira para se adequar, né? Então, esses dias o meu cliente falou, mas eu estou abrindo 2 cross-docking, peraí, como é que está esse cross-docking? Você é transportadora, você não vende mercadoria, vamos entender esse modelo, vamos organizar isso, porque do jeito que você faz lá, você não pode fazer aqui igual. Ah, não posso? Não, não pode, porque você tem as normas brasileiras para você se adequar. Então, assim, é bastante desafio, mas tem bastante coisa boa para trabalhar, bastante coisa boa para crescer, né? Nós temos aí o CTE eletrônico e a MDFE. CTE, toda vez que você faz um frete, você não emite nota fiscal de mercadoria, você emite conhecimento de transporte eletrônico. O que eles inventaram agora? O MDFE. Para quê? Para dar mais trabalho para o contribuinte. Porque o que ele é? Mais um documento eletrônico, o qual se vincula à nota fiscal de venda da mercadoria e o CTE no mesmo documento. Ele também é um documento digital, assinado digitalmente, que você tem que guardar o XML por 5 anos. Ele também tem um espelho impresso, igual o CTE, né? Para você levar no caminhão. Então, esse é mais um ponto que você tem que saber quando você tem que emitir MDFE, quando você não tem que emitir. O que eu vi outro dia, meu cliente levou uma auto de infração enorme. Por quê? Não sabia que tinha que encerrar MDFE. Toda vez que acaba o frete, você tem que encerrar, gente. Ele não sabia, só sabia que tinha que emitir, né? Você tem que encerrar e falar, ó, acabou o percurso, a carga pegou, entregou, acabou. Ele não encerrou, tinha um monte de encerramento, ficou com as placas presas, as placas paradas, porque o MDFE está vinculado à placa do caminhão. Então, ele não podia dar saída daquele caminhão de novo, sendo que ele estava preso com outro documento. Então, olha as coisas que, se você trabalha no setor de transporte, se você não sabe, você pode trazer problemas operacionais e enormes. Você pode atrasar a entrega de uma carga em 2, 3, até 5 dias, por conta de pequenos detalhes que você não sabe, né? Você vai falar alguma coisa, Vi? Tem alguma pergunta? Mas, gente, o que acontece? Outra coisa, esses grandes marketplaces que eu estava falando, né? E quando você faz a conta na operação de subcontratação, às vezes é melhor você trabalhar com o marketplace do que com TAC, do que, enfim. E hoje, quem tem 1, 2 caminhões, que a gente considera transportador autônomo ou ETC, eles estão aí com muito, muito mercado para trabalhar, porque essas empresas estão contratando muito TAC. Só que quando você contrata TAC, gente, você faz uma subcontratação, você é uma transportadora e contrata um TAC, você tem algumas coisas para cumprir. Primeiro, a Agência Nacional Reguladora de ANTT, ela inventou, enfim, instituiu o CIOT, que é o Código Identificador de Operação. Antigamente, quando você contratava TAC, era uma pessoa física, eles não queriam saber de papel, não queriam saber de contrato, né? Hoje está tudo eletrônico, então quando você contrata o TAC, você tem que gerar o CIOT. Agora, especificamente, ele está suspenso esses meses, esse ano aqui na pandemia, mas pode ser que ele volte. Isso é o quê? Um contrato eletrônico que você faz no site da NTT. Se seu caminhão é pego sem isso, você vai ter um problema para resolver. Né? E mudou muito, né? O MDFE, o CIOT, é tipo um contrato eletrônico, não tem mais aquele monte de papel, né? Até a gente dá bastante papel para o motorista, dá o espelho da nota de mercadoria, o espelho do CTE, o espelho do MDFE, aí você dá o CIOT também, né? Que é um tipo de contrato eletrônico, você dá tudo na mão dele, porque se ele for parado na fiscalização, ele vai ter que apresentar tudo isso. Só que esses documentos, ele só está impresso, eles já estão lá com os órgãos, porque ele foi enviado eletronicamente. Então, a gente está num tempo novo de Eles já sabem qual é a operação que você está fazendo, né? Eles já sabem quem está vendendo, quem está comprando, o quê, quem é o transportador e se o transportador subcontratou. Sabe que eu vim de muita multinacional e as multinacionais, principalmente freight forwarder, elas não têm caminhão, elas não têm ativo, Vivi. Só tem um furgão, porque elas subcontratam
tudo. As grandes estão fazendo assim. Então, é um mercado grande para o TAC, mas quando você trabalha com TAC, eu vou passar ouro aqui nessa live, gente. Depois, vocês chamam a Vivi aí e ela contata vocês. Mas eu vou passar ouro e quem está no meu canal sabe que eu passo conhecimento gratuitamente, porque tem uma coisa, sabe, Vivi, já me ajudaram muito na minha vida, já me ensinaram muito, então eu não tenho problema nenhum em dividir conhecimento, porque eu Também acho sou que dessas. conhecimento liberta, entendeu? Eu passo conhecimento gratuito, e depois acaba os clientes voltando para mim, porque eu passei sem esconder, entendeu? E hoje, quem trabalha com TAC, gente, tem que tomar cuidado com esses documentos, tem que encerrar o MDFE, e o pior, esse é o ouro, tá? Aqui em São Paulo, gente, desde 2017, nós temos a decisão normativa CAT número 1 de 2017. Esses dias eu falei com um cliente, ele quase caiu duro. Gente, vamos por partes, tá? Nós temos a administração tributária no Brasil, nós temos lá a União, organizada pelo nosso presidente da República, nós temos a Cefaz, aqui administrada pelos nossos governadores dos estados, tá? São órgãos diferentes, tá? E nós temos o Poder Judiciário, que tem vários tribunais, várias alçadas, vários poderes, né? Nós temos uma decisão normativa CAT da 1 de 2017, que ela é da Cefaz aqui, do estado de São Paulo. É uma decisão da nossa secretaria. Então, o que eles definem é uma decisão, não é uma resposta à consulta, é uma legislação. O que ela fala, Vivi? Na minha opinião, totalmente constitucional, mas ela é válida, e ela é dessa Cefaz, e se eles forem no seu estabelecimento, eles vão te multar. O que ela fala? Ela fala que quando você subcontrata TAC, você não pode tomar o crédito em relação ao seu custo com TAC. E hoje nós sabemos que as grandes empresas só trabalham com TAC. E esse custo com TAC, ela neutraliza como crédito e abate no débito dela para pagar, porque o ICMS é um imposto não cumulativo, enfim. Quem trabalha na área já vai saber. Gente, isso, se você for em Santa Catarina, não tem isso, lá pode tributar. Por exemplo, esse mesmo ponto, esse mesmo cenário que eu expliquei, né? Pode utilizar o crédito, né? Esse mesmo cenário que eu expliquei. Por exemplo, uma empresa que vende computador, tá? Ela vem e contrata a Sheila Transporte para entregar o computador. Sim, entrego para você. Pego em São Paulo e entrego no Rio de Janeiro, combinado. Só que eu não faço. Eu contrato a Vivi Transporte, que é um TAC, uma transportadora autônoma para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo, vou te pagar por isso, e vou pegar o seu custo, vou tomar esse crédito e vou neutralizar com o meu débito. Inclusive, transporte tem crédito presumido, mas esse não é assunto dessa live. Mas, whatever. Se eu quiser fazer o crédito com o princípio da não cumulatividade ou com crédito presumido, ambas as situações eu neutralizaria o meu débito com o meu custo. Essa decisão, ela fala assim, se tem subcontratação, você optante pelo crédito presumido ou fazendo pelo regime da não cumulatividade, pouco importa, eu vedo o seu crédito. Quem tem direito a crédito, esse crédito é o subcontratado. Quem lê outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela não acreditou, eu mostrei ela leu, ela não acreditou, ela falou, há mais de 5 anos que eu tomo crédito de subcontratado aqui em São Paulo. Se eles vierem aqui, eu vou ser autuada com certeza nos últimos 5 anos. Eu falei, você vai, porque é uma decisão. É absurdo? É inconstitucional? Sim. Se você quiser resolver isso, enfim, entra com uma ação declaratória, uma medida judicial, para quê? Para provar essa inconstitucionalidade. Se você não fizer nada e continuar tomando crédito, você está sim correndo risco. É uma decisão normativa CAT número 1 de 2017. Você pode ir lá mudar a gente recebeu uma dúvida agora pelo portal da Cursos Módulos, da Juliane. Boa noite, Juliane, que ela pergunta o que é TAC. TAC, transportador autônomo de carga. Tá? Então, o que acontece? Hoje, as grandes transportadoras, elas contratam aquelas pessoas que têm 1 ou 3 caminhão, quem dirige um é o irmão, o outro é o cunhado e o outro é o dono, né? Então, que a gente considera aquele transportador que só tem 1 caminhão e ele pega pequenos fretes para fazer, e ETC também se classifica nessa posição, aquele que tem até 3 caminhões, né? Então, dá para entender que são empresas pequenas, transportadores pequenos, né? E hoje, geralmente são subcontratados.
subcontratados, né? Subcontratados, isso é muito comum. O mercado inteiro está trabalhando assim, o Brasil O inteiro comércio eletrônico, basicamente, está trabalhando assim, né? está trabalhando Para assim. conseguir atender rápido, para conseguir Exatamente. diminuir o prazo de entrega para o cliente, né, para o consumidor final. Exatamente, eles Eles estão levam para o usando isso. galpão, separam por região em caminhões pequenos. Geralmente, gente, outro dia eu comprei um Esses computador aqui, e-commerces 8 horas. grandes que conseguem entregar rápido, geralmente eles estão utilizando isso. Sim, e assim, outro dia eu comprei um computador 8 horas da manhã, 2 horas da tarde já estava aqui, né? Por quê? Porque é rápido, né? Eles conseguem se organizar rápido, melhor do que contratar uma transportadora que vai encher o caminhão, enfim. E para trabalhar assim, gente, tem muitas E o custo é peculiaridades. alto, né? Porque até você encher um caminhão para liberar a sua carga, o seu custo vai ser maior, né? E aí, Vi, aconteceu tudo, está acontecendo muito isso, o mercado está trabalhando assim, né? Então, isso que eu estou passando é ouro. Dá uma olhada aí na sua empresa, como é que estão fazendo isso, se você está correndo risco, tá? Dá uma olhada na legislação, veja que eu não estou inventando nada, está escrito isso lá. Embora quando eu falo as pessoas não acreditem, eu mostro a lei, né? Mas é um fato. Eu conheço 2 transportadoras que já foram autuadas por isso, só 2, tá? Pelo visto, eles ainda não saíram para a rua para autuar nesse ponto, mesmo porque é totalmente constitucional, então eles sabem que vai dar muito barulho, né? E a lei já é desde 2017, a decisão normativa CAT. Mas, enfim, é uma coisa para tomar cuidado. Já estamos aqui já há 20 minutos para acabar a live. Um outro ponto também que está muito em voga essa semana, o STJ ele publicou a súmula, acho que é 629, na semana passada, e, enfim, ele bateu o martelo no sentido de que sempre foi a maior discussão, Vivi, se na operação interestadual de um produto que eu vou exportar, né? Então, acontecia muito isso comigo no Espírito Santo. Eu tinha um cliente que exportava muito limão do Espírito Santo, lá da roça. E aí, a gente carregava o caminhão e trazia até o Porto de Santos. Para quê? Chegava aqui, colocava o navio, mandava para a Europa. O que acontecia? É um frete interestadual do Espírito Santo até São Paulo, Porto de Santos. Porém, não, o mesmo caminhão não vai até a Europa, vai mudar o modal, vai sair do caminhão e vai para o navio, muito comum. Isso é uma operação interestadual de um produto a ser exportado. E sempre houve muitos questionamentos de alguns estados, principalmente Espírito Santo, eu tive esse problema lá, eles falavam que era uma operação normal interestadual, porque parava em Santos. Eles não consideravam exportação, consideravam Espírito Santo e São Paulo. Então, eles cobravam ICMS sobre o frete, sobre isso. Alguns estados, outros não, tá? Sheila, eu vou cair do Instagram e vou voltar, tá? Tá bom, beleza. Aí você manda o convite aqui, eu te aceito. Então, gente, eu vou continuar aqui, mas o que acontecia? Era uma operação interestadual, normal, e havia alguns estados que eu tive caminhão parado na barreira exigindo ICMS. E a gente falava, não, exportação, não, mas aqui tem que tributar. E o STJ publicou semana passada essa súmula 269, ratificando esse entendimento, que é considerado uma exportação, sim, com base constitucional. Né? Então, gente, as operações interestaduais de produtos a serem exportados, ou comercial direto, exportação direta ou indireta, ele não é tributado. Nós temos uma decisão do Poder Judiciário em cima disso. Mas nós sabemos que o Poder Executivo, que são as Cefaz, às vezes eles soltam alguns atos um pouco inconstitucionais, algumas discussões, e aí o contribuinte acaba pagando para evitar. Nós temos uma súmula do STJ, publicada na semana passada, ratificando o ponto que as exportações, o frete pago nas exportações de mercadoria, ele não é tributado. Então, gente, esse é um ponto que sempre foi muito questionado. Eu já tive muitas... Antes da gente cair no Instagram, eu tinha uma pergunta lá do Instagram, perguntando a respeito dessa legislação, se alguma empresa entrou com medida judicial e se ela obteve êxito. Boa pergunta. Essa pessoa que perguntou sabe das coisas, hein? Sempre me perguntam isso. O que acontece, gente? Tem sim, tá? Alguns julgados. Confesso que tá todo mundo esperando o julgado de uma transportadora, que já foi para o STF, questionando exatamente esse ponto, só que no STJ ela teve uma questão de tempestividade, e aí a ação dela acabou sendo bloqueada, mas ela está para ser julgada lá no STF. Tá todo mundo meio que esperando, né, essa resposta, né, dessa decisão, para ver no que vai dar.
Mas, gente, não vejo problema nenhum em a gente já entrar com uma ação. Inclusive, estou até conversando com alguns sindicatos e com alguns clientes que eu vou ingressar sim com essa ação e vamos ver no que vai dar, né? Porque é muito fácil você ingressar com uma ação, exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, repercussão geral no STF, o negócio vai, né? Outra coisa é você começar, né, com esse questionamento. Então, está sendo começado esse questionamento no Poder Judiciário. Nós já temos 2 advogados que já estão discutindo esse ponto já lá no STF, ainda não foi julgado, né, esse ponto, mas eu acho então, que... só para a gente recapitular, para quem está entrando agora pelo Instagram, a gente está falando sobre a questão da inconstitucionalidade ou não Pode continuar. A inconstitucionalidade ou não da decisão normativa CAT 1 de 2017 da Cefaz Paulista, né, o qual ela veda o crédito do ICMS pelo subcontratante nas operações de subcontratação, tá? Esse é o ponto, né? E é um ponto... Quem fez essa pergunta? Será que é um do pessoal que me segue? Ele não voltou aqui, ele estava no Instagram e ele ainda não voltou a seguir a gente. Daqui a pouco ele volta. Deve ser o William, não sei não. Eu e o William, a gente conversa bastante sobre esse assunto. Eu acho que é o William, sim. Mas é um ponto, né, que para quem trabalha de transporte tem que saber, gente. A gente tem que ficar ligado nessas coisas para ter menos problema depois, né? Então, Vivi, basicamente, acho que todos os pontos que eu combinei aqui de falar com você, eu tentei passar aqui para o pessoal o máximo de pontos, né, que o pessoal tem que... E a gente aborda tudo isso no treinamento, né, Sheila? Nós temos 2 treinamentos na grade da Cursos Módulos, um que a gente fala de transporte, ICMS, ISS, PIS e COFINS, né, a gente fala dos aspectos tributários, é um treinamento de 8 horas, a gente tem uma próxima turma agora a ser realizada dia 18/6, tá, uma turma ao vivo EAD, e a gente tem uma turma de frete, que é gestão operacional e seus aspectos tributários, que é dia 16/7. Então, vale a pena vocês se inscreverem. O treinamento de transportes e o de frete a gente já tem gravado, né? No portal da Cursos. Para quem é assinante Módulos Play, ele já está disponível para assistir, para se atualizar, né, Sheila? Eles conseguem também enviar dúvidas, assinante Módulos Play, dentro do portal do aluno para os professores, a Sheila responde. Mas é basicamente isso, né? Então, é um mercado super aquecido, a parte de transportes. Então, as empresas estão precisando, estão com essa demanda de profissionais nessa área, que eles não estão conseguindo contratar, né, Sheila? Sim. Sim, mas você tem que entender, né? Numa entrevista, você tem que entender o processo para você poder fazer parte, né? Porque igual eu comentei, candidatos tem um monte, nós temos mais de 3 milhões de desempregados no Brasil, né? Mas você tem que se especializar, fazer os cursos, aprender essa área, porque é uma área muito boa, uma área muito dinâmica, né? Dinâmica. Igual eu falei para você, eu já estava há 20 anos trabalhando com tributos. E é um mercado que só cresce, né? Ele não tem como... Não tem, Vivi. Esse é um mercado riquíssimo. Atualmente, eu tenho suportado tributariamente, tecnicamente, muitas transportadoras. Agora eu tenho outros clientes de outros ramos, mas a maior parte transportadora. Por quê, Vivi? Não tem profissional bom para ajudar. Entendeu? Que entenda, né? Exatamente os impactos tributários no setor de transporte, né? Outro dia uma aluna falou assim para mim: mas, Sheila, eu trabalho lá no faturamento e eu não sei qual documento que eu tenho que mandar para o motorista. Uma hora nota fiscal, outra hora CTF. Eu falei, você não está entendendo a base. Quando você entender a base, acabou. Você vai saber se virar... E é super importante que o faturista saiba disso, né? Entenda o que ele está fazendo. Muito, entender por que é um documento, por que é outro documento, quem vai olhar, quais os riscos, né? Aí armazém, mas eu trabalho em armazém, não trabalho... Armazém está totalmente ligado ao transporte, gente. Então, você tem que entender também, você trabalha no armazém, atende os impactos tributários no setor de transporte, comprador, vendedor, né? Comprador tem que entender... Comprador precisa entender o impacto de uma subcontratação. Vendedor, quantas vezes eu costumo dizer, né, que eu peguei uma empresa e treinei os times de ponta a ponta e começou a dar sinergia. Por quê? Às vezes a pessoa, o cliente, ele fala um cenário que não tem nada a ver, que não bate, que a gente não consegue entregar. E o vendedor está lá vendendo. Quando chega
na pessoa do fiscal, mas isso não existe, não dá para fazer. Né? Um exemplo aqui, uma vez um vendedor falou assim para mim, vendi o pacote inteiro, eu vendi que eu vou fazer o transporte para ele e vou armazenar. Eu falei, é nosso objeto social, a gente não armazena em geral. Como é que a gente vai armazenar? Não podemos armazenar, não temos autorização para armazenar. Então, você pode vender, mas você combina com ele que você vai trazer um parceiro para armazenar, né? Tributariamente, a gente tem que montar a operação bem legal, não é só sair vendendo, né? Quantas vezes eu, às vezes, ficava 2, 3 horas no carro, fazendo uma viagem para o interior de São Paulo para participar de uma reunião, para falar 2 coisas que o vendedor poderia falar, mas ele não fala por quê? Porque ele não entende os impactos tributários no setor de transporte. Então, vai te ajudar na formação de preço, né? Vai te ajudar a entender os impactos de uma operação quando uma ideia é eficaz na empresa ou quando uma ideia não é, né? Aquelas criatividades, a gente comenta muito, o setor de transporte, o pessoal é extremamente criativo, né? É muita criatividade, de coisas que jamais eu imaginei. Dar o jeitinho. Mas assim, é criatividade porque eles estão lá para isso mesmo, para vender, para trazer novos negócios, e vem da gente falar, isso dá, isso não dá por quê? Porque no Brasil é assim, porque é assado, porque tem esse imposto em cima disso, se a gente colocar na caneta não vai valer a pena, né? Então, você tem que entender os impactos tributários no setor de transporte para você poder ajudar a sua corporação de uma forma eficaz em todas as pontas, né? Por quê? Porque eu sempre digo que o setor financeiro e o fiscal ele é o coração de qualquer companhia. Porque o gerente do fiscal é o queridinho do CFO ou o maior inimigo, enfim, depende. Porque eles estão muito ligados, né? E a gente precisa separar as coisas, né? Uma coisa é a sua mercadoria, o custo de produção da sua mercadoria e tudo mais. Outra coisa é o transporte. Exatamente. Esse custo tem que estar embutido, porque senão a operação não fecha, você não tem uma operação rentável. Exatamente. Então tem que pensar, você tem que entender esses impactos, entender que uma coisa é imposto sobre a venda da mercadoria, outra coisa é imposto sobre a prestação de serviço de transporte, e aí a prestação de serviço sobre de o transporte... frete, ST no frete. E a gente cai em todo esse cenário que o frete é dinâmico, uma hora você está num estado, outra hora você está no outro, e aí todo mundo querendo aquele dinheiro, para quem você paga, como você paga, quando você paga, né? Então você acaba tendo que identificar vários pontos, e a gente fala sobre tudo isso nos nossos cursos, gente. Quem está vendo aqui, tem a minha página aqui, doutora Sheila Santos, estou sempre passando dica de qualidade, conteúdo bom, gratuito para vocês. Se inscrevam nos nossos treinamentos aqui na Cursos Módulos. A professora Sheila ministra esses treinamentos de frete e de aspectos tributários no setor de transporte. Então, eu já falei para vocês, o próximo curso, o de transportes ICMS, PI, ISS, PIS e COFINS, é dia 18/6. Ele vai acontecer ao vivo EAD, mas para quem deseja o gravado para assistir imediatamente, ele está à disposição e está super atualizado, né, Sheila? E a gente tem o de frete, que é a gestão operacional e seus aspectos tributários, dia 16/7. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Vou pedir para que vocês compartilhem, dê like, enfim, sigam a Cursos Módulos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente está sempre colocando conteúdo de qualidade aqui para vocês, seja no YouTube, a gente tem vários webinários, então toda semana a gente tem um webinar gratuito no YouTube da Cursos Módulos, no portal da Cursos Módulos, e assinem o Módulos Play. Por R$ 69,90, vocês têm acesso ilimitado a mais de 2.300 horas de cursos nas áreas contábil, tributário, trabalhista e financeira. Mas eu tenho acesso, são os mesmos cursos? São os mesmos cursos. O mesmo curso que você vai pagar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 800, você vai pagar R$ 69,90 por mês e vai ter acesso a todos esses treinamentos com apostila, com certificado, tudo direitinho. Se você pagar R$ 89,90, pontua no CRC e ainda consegue tirar dúvida com o professor. Acaba virando quase que uma consultoria, né, Sheila? Porque o valor vale muito a pena. Então, não tem desculpa para não se capacitar e não se atualizar. Eu duvido que vocês não deixam... Se você deixar de pedir uma comida um dia, não é comer comida de casa, deixar de pedir uma pizza, você já paga o Módulos Play e se atualiza, não, se fica qualificado, consegue promoção no trabalho, enfim, não é, consegue ficar capacitado, se atualizar, conhecimento é poder e ele liberta. Sim, com certeza. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram presentes até agora conosco.
Semana que vem, excepcionalmente, não teremos nenhum webinar, mas voltaremos na próxima, sem ser essa próxima quarta-feira, na outra, vamos soltar grade nas redes sociais dos nossos webinars gratuitos. Confiram no nosso YouTube, que já tem material, um monte de material gratuito à disposição de vocês, material de qualidade, certo? Certo. Tchau, pessoal. Super Obrigada, boa noite. viu? Boa noite.